Maomé foi o profeta que fundou o Islã, nascido em Meca no século VI, em um tempo em que a região tinha várias tribos e crenças totalmente diferentes. Aos 40 anos, ele disse ter recebido mensagens do anjo Gabriel, que foram reunidas em um livro sagrado do Islã, o Alcorão. Essas mensagens mudaram totalmente a história do Oriente Médio e deram origem a uma das maiores religiões do mundo. Mas, mesmo sendo visto como mensageiro de Deus, Maomé também enfrentou a realidade comum a todos nós. Ele teve seu fim no ano de 632 d.C., na cidade de Medina. Passou seus últimos dias com febre alta e fraqueza, provavelmente por causa de uma doença ou uma infecção. Seus últimos momentos foram na casa de Aisha, uma de suas esposas, cercados por pessoas próximas. Diferente de outros fundadores de religiões que tiveram fins violentos, Maomé partiu de forma natural, mas isso não diminuiu o impacto de sua passagem. Ele foi sepultado dentro da Mesquita do Profeta, em Medina, onde hoje está a famosa Cúpula Verde, um dos lugares mais visitados pelos muçulmanos. Só que sua partida deixou uma pergunta muito difícil: quem agora iria liderar a comunidade no lugar dele? Essa dúvida dividiu os seguidores e deu origem aos dois principais grupos do Islã, sunitas e xiitas. Ou seja, o seu falecimento marcou não apenas o fim da sua vida, mas também o início de disputas que seguem até hoje. Siddhartha Gautama foi o príncipe que virou um Buda, o Iluminado. Ele nasceu na Índia por volta do século 6 a.C., cercado de riqueza e conforto. Mas um dia, ao ver a velhice, a doença e as pessoas sem existência, percebeu que nada no mundo material podia evitar o sofrimento humano. Então, abandonou tudo e buscou uma resposta. Depois de anos de meditação, alcançou a iluminação e ensinou o caminho para vencer o apego, o desejo e a dor. Mas, até aquele que ensinou a libertação do sofrimento não escapou do destino comum a todos nós. Buda teve seu fim por volta de 483 a.C. na Índia. Segundo algumas tradições, ele teria comido uma refeição estragada oferecida, o que lhe causou dores intensas até o fim. Apesar da doença, dizem que permaneceu sereno, ensinando até seus últimos instantes. Sua passagem para o além é chamada de Parinirvana, o momento em que um Buda deixa o ciclo de renascimento. Ele foi cremado e as cinzas dividida entre as regiões. Esses restos se transformaram em uma relíquia guardada em stupas, monumentos que até hoje atraem milhões de pessoas em busca de inspiração. Para seus seguidores, sua passagem não foi uma tragédia, mas uma continuação natural de seus ensinamentos. Nada é eterno, e até mesmo o iluminado deve partir. Moisés é lembrado como um grande líder que libertou os hebreus da escravidão no Egito e os guiou pelo deserto em direção à Terra Prometida. Ele é uma das figuras mais importantes no judaísmo, também reverenciado no cristianismo e no islamismo. Mas, quando falamos de sua passagem para o outro lado, o que realmente sabemos? A verdade é que quase nada. Segundo a Bíblia, Moisés faleceu no Monte Nebo em volta de 1400 a.C., após contemplar de longe a Terra Prometida, que ele nunca poderia pisar. O texto sagrado afirma que Deus mesmo o sepultou, mas não revela o local exato de sua tumba. E é justamente aí que mora o verdadeiro mistério. Um líder tão central na história de um povo desaparece de forma mais enigmática possível, sem túmulo conhecido, sem testemunha que confirme os detalhes. Isso abre espaço para perguntas. Teria Moisés realmente existido como indivíduo histórico? Ou seria um personagem construído a partir de tradições orais? Se existiu, por que não há nenhum registro arqueológico de sua sepultura? Alguns estudiosos acreditam que sua história pode ter sido moldada para servir como símbolo de fé e identidade de um povo, mais do que como um relato biográfico fiel. Mas ele se tornou eterno não por estar enterrado em um lugar visível, mas justamente porque a sua ausência abriu espaço para a imaginação, para a crença e para a fé. A sua partida permanece como um enigma. O líder que mostrou o caminho não deixou rastros de onde ele descansou. Confúcio foi um dos maiores pensadores da China antiga, o homem que deixou ensinamentos sobre moral, respeito, disciplina e harmonia social. Ele acreditava que a ordem do mundo dependia de como cada pessoa cumpria o seu papel. Pais educando filhos, governantes agindo com justiça, cidadãos sendo leais. Palavras grandiosas
ideias que moldaram a cultura chinesa por mais de 2000 anos. E, no entanto, no fim, a sua passagem não teve nada de grandioso. Confúcio faleceu em 479 a.C. na sua cidade natal, de causas naturais. Nada de batalhas épicas, nada de perseguições, nada de revelações cósmicas. Apenas um sábio idoso, que passou a vida refletindo sobre a ordem do universo, sendo vencido pelo mesmo destino que abate até o mais humilde camponês. Há algo de irônico nisso. Alguém que parecia ter respostas para tudo, não tinha como escapar daquilo que ninguém pode evitar. Seu túmulo, porém, virou algo imenso. Ele está enterrado em um cemitério que guarda também milhares de descendentes seus. É quase uma metáfora. A vida de Confúcio pode ter acabado como qualquer outra, mas as suas ideias geraram uma linhagem espiritual e cultural tão vasta que continua até hoje. A ironia final é que Confúcio, que falava tanto sobre como viver bem, acabou mostrando sem querer como o fim nivela a todos. Reis, sábios, soldados e escravos, todos compartilham o mesmo fim. Jesus Cristo é a figura central do cristianismo, considerado por milhões como Filho de Deus e Salvador da humanidade. Viveu pregando o amor ao próximo, a compaixão e a justiça em uma época marcada pela opressão do Império Romano. Mas ao mesmo tempo em que suas palavras atraíam multidões, também despertavam medo e ódio entre os líderes políticos e religiosos da época, e foi esse o conflito que o levou ao fim. A sua passagem para o além não foi tranquila, nem silenciosa. Foi brutal, humilhante e pública. Condenado à crucificação por volta dos anos 30 ou 33 d.C., Jesus foi pregado em uma cruz depois de sofrer e exposto diante de uma multidão. É impossível não perceber a carga emocional desse momento. O homem que falava de paz e esperança, agora, pendurado entre criminosos, abandonado por muitos que o seguiam. Para os cristãos, a crucificação não foi o fim, mas o início de algo muito maior, pois acreditam que ele ressuscitou no terceiro dia. Para a história, sua execução mostra como ideias poderosas podem ser vistas como ameaças pelos poderosos. O local onde se acredita que Jesus foi sepultado, o Santo Sepulcro em Jerusalém, ainda hoje recebe milhares de pessoas que choram, oram e buscam força. Mesmo passados 2000 anos, a cena continua ecoando como uma das mais intensas da humanidade. É um lembrete de como o sofrimento humano pode se transformar em símbolo, de como a dor de um corpo pode virar a esperança de todo um povo. Martim Lutero foi o monge alemão que desafiou a Igreja Católica no século XVI e acabou dando início à Reforma Protestante. Em 1517, ao fixar suas 95 teses na porta da igreja, questionando práticas como a venda de indulgências, ele não só comprou uma briga com o poder religioso mais forte da época, como também abriu caminho para profundas mudanças na fé cristã e na política europeia. Mas a sua passagem para o outro lado não teve nada do drama das disputas que ele provocou. Lutero faleceu em 1546, onde havia nascido. Já idoso, sofria de problemas de saúde, incluindo dores fortes e complicações cardíacas. Faleceu de causas naturais, cercado por seus seguidores, depois de ter vivido uma vida inteira de embates religiosos e intelectuais. No final, foi levado para Wittenberg, onde foi sepultado na Igreja de Todos os Santos, justamente no local onde sua reforma havia começado. É simbólico. Lutero, que tanto lutou contra as estruturas religiosas, acabou descansando no centro físico da própria revolução que causou. O fim de Lutero mostra que nem todos precisam ter um fim espetacular para ser marcante. Ele não foi silenciado por inimigos, não foi perseguido como outros fundadores religiosos. Ao contrário, viveu o suficiente para ver o seu movimento ganhar força e se espalhar. Sua partida foi quase calma, mas o legado que deixou foi turbulento, cheio de conflito que mudou para sempre o rumo da Europa. Joseph Smith foi o fundador do movimento que deu origem ao mormonismo, também chamada de Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. No início do século XIX, nos Estados Unidos, ele afirmou ter recebido revelações divinas e traduzido o Livro de Mórmon a partir de placas de ouro que, segundo ele, foram entregues por um anjo. Essas declarações rapidamente dividiram opiniões. Para alguns, ele era um profeta, para outros, apenas um farsante. Sua vida foi marcada por conflitos constantes com vizinhos,
políticos e até mesmo ex-membros de sua comunidade. E o fim chegou de forma brutal. Em 1844, Smith foi preso e levado à cadeia em Illinois, acusado de traição. A prisão deveria ser um espaço de proteção até o julgamento, mas se transformou em uma armadilha. No dia 27 de junho, uma multidão armada invadiu a cadeia. Os gritos, os disparos e o caos ecoaram nas paredes. Joseph Smith tentou reagir com o artefato que lhe fora entregue, mas era impossível resistir. Foi atingido várias vezes e caiu de uma janela do segundo andar. Teve o seu fim ali, em meio à poeira e ao barulho da multidão enfurecida. Não houve honra nem paz. Sua passagem foi um espetáculo de raiva e até hoje divide opiniões. Para os fiéis, ele foi um mártir. Para os críticos, foi o fim violento de um homem controverso. Allan Kardec foi o codificador do Espiritismo, movimento surgido no século XIX que uniu ciência, filosofia e religião em torno da ideia de comunicação com os espíritos. Nascido como Hippolyte Léon Denisard, na França, era professor e educador, mas foi ao investigar fenômenos de mesas girantes e relatos de contatos espirituais que ele se transformou em uma das figuras mais marcantes da religiosidade moderna. Seus livros como O Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo moldaram uma doutrina que se espalhou pelo mundo, especialmente no Brasil. Sua passagem para o além não foi dramática nem cercada de perseguição. Kardec faleceu em 1869 em Paris, de causas naturais, após problemas cardíacos. Foi um fim súbito, mas sereno, sem violência. Em comparação com tantos outros fundadores de religiões, sua partida parece quase simples demais, sem espetáculo, apenas a interrupção natural de um corpo que já não aguentava mais. Ele foi enterrado no cemitério de Paris, onde seu túmulo até hoje recebe flores e homenagens de seus seguidores e curiosos. Gravada em uma lápide está a sua frase: nascer, morrer, renascer ainda e progredir para sempre. Tal é a lei. É quase como se ele tivesse deixado em pedra o resumo de toda a sua obra. O fim de Allan Kardec mostra um contraste interessante. Enquanto alguns fundadores tiveram fins dolorosos, ele simplesmente partiu em silêncio. Talvez para seus seguidores, essa serenidade fosse a prova de que sua missão já havia sido cumprida. Charles Taze Russell foi o fundador do movimento que mais tarde daria origem às Testemunhas de Jeová. Nascido nos Estados Unidos em 1852, começou como pregador independente, publicando revistas e palestras sobre as suas interpretações da Bíblia. Ele acreditava ter desvendado os segredos dos fins dos tempos e reuniu um grupo cada vez maior de seguidores em torno de suas ideias sobre a volta iminente de Cristo. Mas o fim de Russell não teve nada de apocalíptico. Em 1916, durante uma viagem de trem pelo interior dos Estados Unidos, ele adoeceu gravemente. Em seus últimos momentos, pediu que lhe colocasse uma túnica branca, como se quisesse enfrentar o fim vestido para o encontro que pregava há tanto tempo. Teve seu fim ali mesmo, em Pampa, Texas, sem multidões, sem rituais, apenas o ranger metálico de um vagão como trilha sonora final. Há uma ironia amarga nesse cenário. O homem que passou a vida anunciando o Armagedon encontrou seu fim não em raios e trombetas, mas em uma cabine apertada de um trem, sem perseguição, sem conspiração, apenas o corpo cedendo ao inevitável. Russell foi enterrado em Pittsburgh, Pensilvânia, e até hoje é lembrado por seus seguidores como um líder espiritual, mas a cena de sua passagem nos deixa em reflexão quase irônica. Os profetas podem falar de fim do mundo, mas o fim que realmente os alcança é sempre o mesmo. Ellen G. White foi a principal líder e profetisa do movimento que originou a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nascida em 1827 nos Estados Unidos, teve uma infância marcada por doenças e fragilidade física, mas transformou essas dificuldades em força. Ao longo da vida, relatou visões espirituais e escreveu extensivamente, deixando milhares de páginas que orientam a doutrina adventista. Para seus seguidores, ela foi uma guia inspirada por Deus, alguém que ajudou a moldar não apenas uma igreja, mas também um estilo de vida. Sua passagem em 1915 não foi cercada de dor nem de escândalos. Já idosa, debilitada, Ellen partiu de causas naturais. Foi um fim tranquilo e silencioso,
como o apagar lento de uma chama que iluminou por décadas. O mais curioso é que, apesar de tanto ter falado sobre saúde, disciplina e fé, seu fim foi igual ao de qualquer outro ser humano. E talvez aí esteja a força da sua história, mostrar que até os que inspiram milhões não escapam da fragilidade da vida. A diferença está no que eles deixam para trás. Ellen G. White mostrou que o fim não é um fracasso, mas apenas um capítulo inevitável. O corpo se vai, mas os escritos, os exemplos e as ideias continuam vivos, influenciando gerações. E para você, qual deles teve o fim mais doloroso? Responda nos comentários. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal e curta o vídeo para mais vídeos como esse.